Oi, tudo bem? O meu nome é Lia Jepson. Eu moro aqui em Utah e eu nasci aqui. Eu quero prestar meu testemunho sobre Jesus Cristo. Como eu disse, eu nasci aqui em Utah e eu nasci numa boa família. Uma família com quatro filhas. Eu não tenho irmãos, mas eu amo as minhas irmãs e meus pais. Eu nasci aqui neste evangelho também, o evangelho de Jesus Cristo. E eu sou muito grata que eu sempre sabia sobre Jesus Cristo, sobre os ensinamentos dele. Desde eu era uma criancinha, eu estava aprendendo sobre Cristo, sobre os ensinamentos dele. E na igreja a gente tem um livro de música para as crianças, onde nós temos música sobre os profetas, música sobre dancinhos para as criancinhas e coisas assim, sobre os passos e as parábolas de Jesus Cristo, sobre muitas coisas para nos ajudar a aprender como ser como Cristo, né? E eu lembro quando eu era uma criança, eu estava na minha cama cantando uma música sobre os profetas e eu lembro que eu me senti muito feliz pensando sobre o milagre que nós temos profetas, que nós temos a palavra de Deus em nossas vidas para nos ajudar, nos guiar. E eu lembro que eu estava pensando que eu sou muito pequena, que eu sou uma pessoa, somente isso. Mas eu sabia que Deus me ama. E também o privilégio que eu tive de receber o livro de Mormon e a Bíblia Sagrada, todas essas escrituras que eu tive e que eu tenho hoje, porque eu aprendi como ler muito cedo, porque eu realmente queria aprender. Eu queria entender muitas coisas, aprender muitas coisas. E quando eu tenho a oportunidade de ler nessas escrituras, é diferente, né? Você tem um espírito diferente, você tem um sentimento diferente. Porque você sabe que você está lendo nas palavras de Deus. Você está aprendendo pelas experiências, por meio das experiências e os sentimentos das pessoas que realmente sabiam que Deus é real, que Jesus Cristo é nosso Salvador. E para mim isso é muito importante para saber. Eu sempre sabia que isso é verdade. Eu sei que este é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu comecei na faculdade, eu estava estudando o meu segundo semestre, não pensando sobre uma missão, não pensando sobre muito fora da faculdade. Mas a primeira semana da segunda semestre, eu estava numa aula, ensinou como ser uma professora da igreja, uma professora da aula sobre o Evangelho, onde a gente tem a oportunidade de conversar sobre cada ponte no Evangelho. Tipo, uma semana a gente aprende sobre fé, uma outra semana a gente aprende sobre arrependimento, sobre graça, coisas assim. E eu estava aprendendo como ser uma boa professora. E eu recebi uma mensagem de Deus, na verdade. Eu não posso explicar muito claro como eu me senti, mas eu sabia que isso era de Deus. E durante esse momento eu me senti muito forte que eu precisei servir uma missão. Não para mim, mas para Deus. Isso é porque eu sei que este Evangelho, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, é o Evangelho verdadeiro. E depois desse dia eu decidi servir uma missão. E eu terminei o segundo semestre na faculdade, voltei para casa
e eu comecei as preparações. E depois de um pouco tempo, eu fui embora. E eu servi uma missão na Flórida, Fort Lauderdale, em português, um pouco ramo, uma congregação brasileira. E depois, quase 4, 5 meses, eu estava pensando sobre o meu testemunho, como eu sabia que essas coisas são verdadeiras. E porque todos os dias na missão a gente tem uma oportunidade de testificar e ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. A gente tem uma oportunidade de pensar, estudar e todas as coisas do nosso dia é sobre Jesus Cristo. E um ponto muito importante no Evangelho é o livro de Mormon, que é um outro testemunho de Jesus Cristo. E um dia eu estava pensando sobre sobre a importância do livro de Mormon em minha vida. Eu sempre amei ler no livro de Mormon e estudar. Eu sempre amei as palavras que ficam no livro de Mormon, mas eu realizei que eu nunca tive um momento quando eu me ajoelhei e orei sobre estas coisas, pedindo a Deus se o livro de Mormon é verdadeiro. E eu fiquei um pouco confusa por um momento, porque eu sabia que o livro de Mormon é verdadeiro, mas eu nunca perguntei. Então, durante a minha missão, eu servi um momento. Antes, eu fui para a cama e eu orei. E eu disse, Pai Celestial, eu sou muito grata que nós temos o livro de Mormon, que nós temos o Evangelho de Cristo. E eu te peço para me ajudar a saber se o livro de Mormon é verdadeiro. E neste momento, exatamente neste momento, eu me senti um calor em toda parte no meu corpo, e eu me senti uma paz e um amor que era tão profundo. E eu ouvi nos meus pensamentos, minha filha, você já sabe que este é o livro de Mormon, um livro verdadeiro. Fica em paz. E depois disso, eu não tive nenhuma dúvida. Porque eu, de novo, sabia que o livro de Mormon é verdadeiro. Que o livro de Mormon é as palavras de Deus e os profetas. E depois disso, eu tive mais confiança quando eu estava testificando, mais felicidade durante o dia, mais entendimento e realmente quase todas as partes da minha vida melhorou. Eu acho que uma outra parte deste evangelho que eu amo, que todas as coisas que nós fazemos aqui nesta igreja é sobre Cristo. Cada momento nós temos uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre Cristo. Nós temos a oportunidade de aprender quem Ele é, quem Ele era e quem Ele será para sempre. Nós aprendemos como servi-lo, nós aprendemos como ser um pouco mais como Cristo, como servir os outros, como amar os outros, como sentir e ver o amor de Cristo em nossas vidas e também reconhecer os milagres que acontecem todos os dias. E eu amo isso, porque cada domingo nós temos essa oportunidade de compartilhar nossos testemunhos, nós temos essa oportunidade de testificar, nós temos a oportunidade de entender um pouco mais sobre o amor de Cristo. Eu sei que o meu Salvador vive. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja verdadeira de Cristo. E eu sei que o livro de Mormon e a Bíblia Sagrada são as palavras de Deus. E eu sei que nós temos este evangelho restaurado, completo aqui neste mundo.
E que hoje a gente pode aprender um pouco mais sobre quem Cristo é. A gente pode sentir o amor de Cristo e receber a ajuda que nós precisamos, a guiança, a paz, entendimento, todas as coisas que precisamos de Cristo, porque Ele nos ama. Ele é nosso irmão, Ele é nosso Salvador. E eu sei isso com todo o meu coração. Também eu sei que Joseph Smith é o profeta de Deus, que por meio dele nós temos este evangelho restaurado, que ele realmente traduziu o livro de Mormon por meio de poder de Cristo. Eu sou muito grata por ele, porque ele nos ajuda muito, porque ele era obediente, ele era muito... ele tinha muito fé. E realmente quase todas as coisas que eu tenho na minha vida, que são bênçãos, que são coisas que me fazem muito feliz, eles vêm de Deus, eles vêm dessa igreja, porque eu não sei o que eu fazeria assim, sem este evangelho. Eu sou muito feliz que eu tenho a oportunidade de testificar sobre Cristo, a falar sobre os milagres na minha vida, a maneira que eu aprendi que eu sou uma filha de Deus. E por isso eu sou muito grata. É isso, né? Jesus é o Cristo. Deus é nosso Pai Celestial. Ele nos ama, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos guiar. E por isso eu sou muito grata. E eu testifico sobre essas coisas na sagrada nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém.